Abra sua Bíblia comigo, 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo de número 23 até o versículo de número 26, amém? 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o verso de número 26. Quem encontrou, diga amém. Amém? Aí no seu texto impresso, né? Ou no seu celular, vamos acompanhar essa leitura para a honra e glória do Senhor. O texto diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Coloque a sua mão no seu coração, vamos orar nesse momento. Deus, eis aqui a tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Eu oro, Deus, para que através dela o teu Santo Espírito mais uma vez possa falar conosco, que ao término deste culto, Deus, nós possamos ter a certeza de que fomos abençoados, de que fomos agraciados pelo poder da tua palavra, Pai. Fica à vontade entre nós, através do teu Santo Espírito, como nós cantamos aqui neste lugar. Essa casa é sua, o nosso coração é seu, e nós oramos, Deus, para que seja mesmo o Senhor a falar conosco nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Santifica, Deus, o teu nome nesta mensagem aos nossos corações. Que seja, Deus, o Senhor, que seja o teu Santo Espírito, que não seja de mim mesmo, que nós possamos, ó Pai, experimentar a tua palavra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje é dia de ceia do Senhor. É a nossa primeira ceia do Senhor do ano, né? Nós tomamos ceia aí na virada de ano. E essa ceia de virada de ano é o que a gente chama de bônus, né? É uma ceia a mais para a gente poder virar o ano servindo ao Senhor, começar o nosso ano bem, renovando a nossa aliança. E hoje é a nossa primeira ceia, né? De 2021. Com exceção do bônus aí da virada, né? E, vez por outra, a gente gosta de pegar esse tema, ceia do Senhor, no dia da ceia do Senhor, para poder estar falando com os irmãos, porque se a gente não tomar cuidado, a nossa vida, ela vira um ritual, e a gente vem na igreja, canta as canções, ouve uma palavra, participa da ceia, vai embora, e isso acaba virando para nós um ritual, e muitas vezes nós não conseguimos refletir mais nos valores daquilo que nós praticamos dentro da igreja. E como é importante, irmãos, entendermos os valores dos nossos atos aqui dentro deste lugar. Se nós entendermos melhor o louvor do nosso coração a Deus será melhor. Se nós entendermos o valor da palavra, a palavra ministrada ao nosso coração vai ter um efeito melhor. Se tivermos no nosso coração, né, os conceitos a respeito da ceia, nós tomaremos a ceia com mais temor, com mais tremor dentro do nosso coração. Então, nós não podemos deixar com que a nossa religião se torne um mero ritual, se torne uma religiosidade barata,
onde nós cumprimos os nossos rituais e vamos embora para casa e a transformação não acontece em nossas vidas. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então daí a necessidade de sempre estarmos tocando em assuntos relacionados ao nosso culto, para a gente não perder o teor, não é? Para a gente não perder o conteúdo, para a gente não perder os princípios daquilo que nós estamos praticando. E a ceia é um dos princípios mais importantes na vida da igreja. Ela é o ponto de contato da morte de Jesus com a sua volta. A ceia une esses dois eventos, porque ela nos faz olhar para a cruz e nos faz olhar para a vinda do Senhor ao mesmo tempo. A ceia, ela é um renovo de aliança, ela é o momento onde nós renovamos o nosso compromisso com Deus. E enquanto igreja evangélica, nós fazemos isso uma vez por mês. Daí a importância, né, de valorizarmos esse momento, de estarmos aqui para participarmos da ceia, porque só acontece uma vez por mês. Não vai ter outra oportunidade em janeiro para que você participe da ceia do Senhor. Então nós precisamos sempre tocar nesses assuntos para que os conceitos fiquem presentes no nosso coração e nós possamos entender o porquê que nós praticamos algumas coisas. Talvez você já se esqueceu porque você toma ceia. Talvez você já se esqueceu do significado da ceia, da importância da ceia na sua vida espiritual. Se você ler todo o capítulo 11 de 1 Coríntios, depois lá na sua casa, você vai ver que aqueles que não participam da ceia, estão morrendo fisicamente e espiritualmente. Porque às vezes nós pensamos que a pessoa só morre espiritualmente. Não, um conhecedor da palavra, um servo de Deus, que aceitou a Cristo, que já passou pelas águas batismais e não participa da ceia, ele está morrendo aos poucos. A ceia possui uma importância muito grande para todos nós. E hoje eu gostaria de olhar junto com os irmãos para pelo menos quatro pontos a respeito da ceia. O Warner Wiersbe, um pregador americano, ressalta 4 pontos fundamentais que ao participarmos da ceia, ela precisa fazer com que nós venhamos refletir. Quando nós vamos participar da ceia do Senhor, acontece 4 olhares em direções diferentes. O primeiro deles, quando eu vou participar da ceia, eu olho para trás. Eu olho para trás no sentido de olhar para o passado. Eu olho para trás no sentido de lembrar da cruz de Cristo há 2000 anos atrás. Do preço que o Senhor pagou naquela cruz pelos meus pecados. A ceia me ensina a lembrar que eu tinha uma dívida muito grande com Deus que eu jamais conseguiria pagar. Era a dívida do pecado, enquanto raça humana, enquanto ser humano. Eu tinha um pecado tão grande diante de Deus, que jamais seria possível que através das minhas próprias forças, eu conseguisse estar na presença dEle. Quando eu participo da ceia, eu olho para Jesus, morrendo naquela cruz. Eu olho para Jesus subindo aquele monte Calvário. Eu olho para Jesus pagando o preço. Eu olho para Jesus sendo chibatado, chicoteado, espancado, tendo o seu corpo dilacerado, para pagar o preço pelos meus pecados, e assim eu tivesse livre acesso a Deus. Quando eu participo da ceia, eu olho para trás, não apenas no sentido de olhar para a cruz também não. Eu olho para trás no meu passado, na minha vida. Ao participar da ceia, eu preciso trazer à minha memória tudo aquilo que eu era antes e naquilo que agora o Senhor me transformou. Quantas libertações o Senhor já operou na minha vida. Quantos pecados o Senhor já me ajudou a vencer. Quantas coisas o Senhor já me libertou. Quando eu participo da ceia do Senhor, é uma oportunidade que eu tenho de olhar para a vida que eu tinha, uma vida no pecado, uma vida perdida, uma vida sem Deus, uma vida fadada ao inferno, uma vida condenada. E aí, olhando para trás agora, eu consigo perceber aquilo que me dá esperança, porque eu olho para tudo aquilo que Jesus tem feito na minha vida.
A ceia me ensina a olhar para o meu nível de espiritualidade. A ceia me ensina a observar como que o Senhor foi misericordioso para comigo, me perdoando de todo o pecado, me lavando de toda a injustiça, tirando de mim tudo aquilo que não era do agrado dele. Então, quando eu participo da ceia, quando eu entendo que na minha igreja tem um culto de ceia do Senhor, eu preciso nessa oportunidade olhar para trás e me lembrar da cruz. Eu preciso olhar para trás e me lembrar de Jesus. Eu preciso olhar para trás e eu preciso me lembrar daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Isso, irmãos, porque às vezes nós vamos servindo a Deus e o tempo vai passando e daqui a pouco a gente está comendo pão e bebendo vinho sem lembrar dessas coisas, sem olhar para Jesus. Vivemos num tempo onde é muito fácil olharmos para Jesus apenas como alguém que pode nos dar uma bênção física ou algo material. Vivemos num tempo onde é muito fácil apenas aguardar respostas do Senhor. Mas servir a Deus vai um pouco mais além disso. Servir a Deus implica em lembrar sempre, constantemente, até diria, que não só na oportunidade da ceia do Senhor, mas nós precisamos lembrar constantemente aquilo que o Senhor fez por nós no nosso lugar. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: nessa ceia, olhe para a cruz, olhe para o Senhor. Nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus nessa noite, olhar para aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas e ainda pode fazer. Quando participamos da ceia, estamos lembrando de um processo de libertação, onde o Espírito Santo tirou de nós diversas coisas que não agradavam a Deus. Quando eu participo da ceia, em segundo lugar, eu olho para frente. A ceia me aponta para a segunda vinda de Cristo, a esperança do cristão. Quando nós participamos da ceia, o último versículo, o versículo de número 26, diz, o texto que nós lemos aqui, diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu participo da ceia, eu não estou praticando apenas um ritual, não pode ser assim. A ceia precisa aumentar no meu coração a esperança de que o Senhor virá. Irmãos, essa é a nossa maior esperança. A igreja aguarda a segunda vinda do Senhor, desde quando Jesus foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo de número 8, quando ele estava subindo, escoltado por seres celestiais, e o anjo disse aos discípulos: por que vocês estão assustados? Do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar. Nós vivemos aguardando a segunda vinda do Senhor, meu irmão. Talvez você ache que viver o Evangelho é apenas ter as suas orações respondidas. Talvez você ache que viver o Evangelho é apenas receber os mimos e os afagos de Deus. Viver o Evangelho vai um pouco além disso. Viver o Evangelho significa viver aguardando a vinda do Senhor. Você espera pelo seu Senhor? Nós não podemos, irmãos, viver com medo da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus para nós não é algo que gera no nosso coração medo, mas sim alegria. Porque quando o Senhor voltar, tudo isso vai acabar. Lá no céu não tem pandemia. Lá no céu não tem que usar máscara. Lá no céu não tem a conta de luz vencendo. Lá no céu não tem aluguel. Lá no céu não tem cliente chato, aborrecido. Lá no céu não tem inadimplentes. Lá no céu, irmãos, é só glória, é só maravilha, não tem pecado. O nosso grande problema aqui nessa terra se chama pecado. Essa é a nossa maior dificuldade. Casamentos vão mal por conta de pecado. Relacionamentos entre pais e filhos vão mal por conta do pecado. A nossa espiritualidade às vezes vai mal por conta do pecado. As coisas muitas vezes vão de mal a pior, e a culpa, o porquê, a explicação de tudo isso é o pecado. Quando Jesus voltar, nos buscar e nos levar para a sua glória, lá não haverá mais pecado. Presta bem atenção. Todos os nossos problemas terão sido resolvidos, porque Jesus terá vencido o pecado uma vez por todas. Essa é a nossa esperança.
Esse é o nosso alento. Não seja iludido pelas coisas deste mundo. Não queira ficar mais nesta terra, não queira ficar mais neste mundo, meu irmão. Este mundo não é para nós. As riquezas ou aquilo que esse mundo oferece é passageiro, é temporário. Eu estou falando para você de uma alegria que é eterna. Nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Por isso que ao participarmos da ceia, precisamos olhar para frente, entender e compreender a grandiosidade da volta do Senhor para nos buscar, para nos levar para perto dele. Nosso nome tem que estar escrito lá no livro da vida. Nós sabemos, irmãos, que estamos muito próximos disso acontecer. Nunca estivemos tão perto. A igreja em Tessalonicenses orava acreditando que a volta de Cristo era para o tempo deles. A fala de Paulo aos irmãos era como se Jesus voltasse naqueles dias. Porém, o Senhor não voltou naqueles dias. Isso significa que nós hoje estamos muito mais próximos de passarmos por essa tão grande experiência do que aqueles irmãos que ainda acreditavam. Nós não podemos deixar essa mensagem morrer dentro do nosso coração. Jesus está perto. Ele vem buscar os seus. E nós estamos muito perto de ver isso acontecer. Os sinais de sua vinda já se mostram a cada vez. A cada tempo que passa, a cada notícia da televisão, a cada evento que acontece no mundo, nós entendemos e compreendemos quão perto está o nosso Deus. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe o mundo fazer você pensar que Jesus não vem. Não, irmãos, o Senhor vem. Ele está à porta e a ceia me aponta isso. Jesus disse que nós participamos desse momento, ou melhor dizendo, Jesus disse para que participemos deste momento, até que Ele venha. Até participarmos da última ceia, as bodas do Cordeiro, até o dia que nos assentaremos com Ele, numa grande mesa lá no céu, e todos cearemos com Ele, e Ele ceará também com a gente, e essa vai ser a última ceia, né? Então até lá nós temos que participar da ceia terrena, da ceia da igreja, para lembrarmos que Jesus vem. A ceia existe na igreja para trazer a sua memória que Jesus vem. Quando você participa da ceia, você está dizendo: Maranata, vem, Senhor. É um olhar para frente, é dizer para o Senhor assim: eu estou aqui te esperando. Eu estou aqui te esperando. A comparação de Jesus é semelhante à de um casamento, aonde o noivo aguarda na frente do altar e a noiva se prepara e vem caminhando em direção ao noivo. Quando nós participamos da ceia, nós somos a noiva se embelezando. Nós somos a noiva caminhando em direção ao altar. Nós somos a noiva indo ao encontro do seu noivo. Isso é ceia. Quando nós participamos da ceia, nós não apenas comemos um pedacinho de pão e tomamos um pouquinho de vinho, não. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, eu te espero, eu te aguardo, eu te sirvo, eu estou aqui. Eu sei que o Senhor virá para me buscar. Diante de tantas dificuldades, irmãos, que enfrentamos nesses dias atuais, esse é o nosso alento. Muitos enfrentam depressões, problemas em casa, problemas na família, problemas no trabalho, problemas financeiros. Muitos de nós enfrentamos diversas adversidades. Mas quando participamos da ceia, temos um alento. Ele vem para nos buscar. Repita comigo assim: a ceia é sinal de que Jesus vem para me buscar. Som.
A ceia é um alento para nós, porque ela nos aponta que o Senhor vem nos buscar. E todos esses problemas serão encerrados quando Ele nos chamar pelo nome, para encontrarmos junto com Ele no céu. Amém? O terceiro olhar que nós praticamos na ceia do Senhor é um olhar para dentro. Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. A ceia também me ensina a olhar para dentro de mim. A ceia é uma autorreflexão. Embora nós temos uma dificuldade muito grande de analisarmos a nós mesmos, né? O ser humano, ele tem dificuldade em conseguir identificar a sua própria personalidade, né? Por exemplo, talvez nenhum de nós vai se considerar ruim. Nós sempre nos consideraremos bons, né? A psicologia diz que nós temos pelo menos 3 imagens. A primeira imagem é aquela que nós vendemos, né? É o papo do vendedor mesmo. Se perguntar para você quem é você, você vai vender de você uma boa imagem. Você vai falar assim: não, eu sou um cara bacana, bonito, né? Responsável, comprometido, faço isso muito bem, faço aquilo outro muito bem, né? A primeira imagem nossa é a imagem que nós vendemos. A segunda imagem é aquela que nós pensamos o que somos, né? Muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa e na verdade nós não somos nada. É quando nós pensamos que damos conta de fazer alguma coisa e não conseguimos. Essa é a segunda imagem. É aquela que você não é, você só pensa que é, né? Você vai lá fazer uma determinada atividade, aí você pensa assim: não, eu consigo, eu dou conta. E o seu pensamento você dá conta, mas na hora da prática você não consegue. É a segunda imagem. É a imagem que você pensa que você é. A terceira imagem é aquela que você realmente é, né? Que não é nem boa demais, não é nem ruim demais, é aquela que você realmente é. Então nós temos muitas dificuldades em chegarmos nessa terceira imagem, naquela imagem do que realmente somos. Não é fácil, irmãos. O pecado não permite que nós venhamos reconhecer os nossos erros facilmente. É muito difícil para nós abaixar a cabeça para uma outra pessoa e reconhecermos que somos errados. É muito difícil no casamento a gente virar para o outro e falar assim: olha, você está certo. É muito difícil assumirmos a postura assim: eu errei. E a ceia é um convite para que eu faça isso. Para que eu avalie a minha própria condição espiritual, olhando para dentro de mim. Ao contrário do que o ser humano mais gosta de fazer, que é apontar defeito na vida dos outros, nós precisamos partir para a prática mais difícil: achar os defeitos dentro de nós mesmos. Autoavaliação. Olhar para dentro de si. Reconhecer que estamos errados, saber aonde erramos. A ceia é uma introspecção, para que eu reflita sobre as minhas ações e as minhas atitudes e peça perdão para Deus. Será que nós somos capazes, nesse dia de ceia, de olhar para dentro de nós e pedir ao Senhor perdão por cada pecado que nós cometemos? Talvez aqueles pecados que ninguém viu você cometer, só você e Deus sabem. Porque nem todos os pecados vêm à tona, né? Alguns vêm. Outros permanecem escondidos dentro do nosso coração. Outros permanecem obscuros dentro de nós e nos atrapalham espiritualmente. Será que nós somos capazes de achar esses pecadinhos, esses pecados lá no fundo do nosso coração e nos arrependermos dele? A ceia é para isso. A ceia é para que eu lembre das vezes que eu não tratei bem a minha esposa ou você não tratou bem o seu marido. A ceia é uma oportunidade para que eu veja as minhas ações erradas no meu local de trabalho.
A ceia é para que eu olhe para dentro do meu comportamento relacional com o meu Deus e entenda o quanto eu sou falho com isso. A ceia é para me achar os meus defeitos. Ceia não é só cura. Ceia não é só perdão de Deus para a sua vida. Ceia é mais do que isso também. A ceia é olhar para dentro de nós para que nós venhamos conseguir achar essa palavrinha-chave para o nosso tempo: arrependimento. Ceia é contrição. Ceia é quebrantamento. Erramos quando passamos a régua aqui na ceia porque já está na hora de acabar o culto. É um erro nosso. Porque ceia é um momento para refletirmos e olharmos para dentro de nós e falar: Jesus, me perdoa. Perdoa porque eu sou falho. Isso, irmãos, porque nenhum de nós dentro desse salão somos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, o Senhor já nos teria levado para Ele. Se estamos aqui, se eu estou aqui falando para você, se você está sentado aí me ouvindo, é porque você é pecador. Senão você não estaria aqui. Isso significa que há dentro de nós a necessidade de olharmos para nós mesmos e falar: Senhor, me perdoa. Não é olhar para o pecado do irmão. Não adianta você ficar na igreja e ver o irmão tomando ceia e pensar assim: nossa, o irmão está tomando ceia, mas eu sei que o irmão está em pecado. Ceia não é para que nós venhamos julgar outras pessoas. A ceia não é para apontar o indivíduo. A ceia é para olhar para dentro de nós. A ceia é um momento seu, ímpar, único, singular, você e o Pai, e mais ninguém. A ceia é o momento que você fala para o Senhor: me perdoa. Perdoa o meu pecado, perdoa a minha falha. Eu sei que o Senhor já me lavou lá na cruz. Você já olhou para a cruz no primeiro olhar, né? Você já olhou para a cruz. Mas, mesmo o Senhor tendo te lavado, você comete pecados. E esses pecados também precisam ser perdoados. A ceia, irmãos, é para que eu aprenda a perdoar o irmão da igreja. É para que eu aprenda a perdoar o cliente que me deu calote. O meu gerente chato. O colega de trabalho que pisa no meu pé. A ceia é para que eu aprenda a exercer a prática cristã. Olhar para dentro de mim e reconhecer os meus próprios erros. Jesus disse que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Então, o terceiro olhar é quando eu olho para dentro de mim mesmo. A ceia é uma oportunidade de autorreflexão. E é interessante porque o texto bíblico diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O texto não diz assim, tem muita gente que entende o texto errado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma do pão e nem beba do cálice. Não foi isso que o texto disse. O texto disse: examina-se e depois coma do pão e beba do cálice, participe da ceia. Porque após um autoexame, com auxílio do Espírito Santo, você vai chegar à conclusão de que é um pecador e vai falar: Senhor, me perdoa. Amém? Você acredita no perdão de Deus? Ou essa oração sua não vale nada? Você está orando pedindo perdão, mas não está valendo de nada. Se você se autoanalisou, se você entendeu e conseguiu reconhecer os seus erros, se você pediu perdão para Deus, coma do pão e beba do cálice, porque você foi perdoado. Abre parêntese. O que nós não podemos fazer é perder a vergonha da cara, né? Isso a gente não pode fazer, né? Que às vezes você vem cá e pede perdão sem arrependimento, ou seja, você pede perdão só para participar da ceia, né? Ó, é ceia, Jesus, me perdoa porque é ceia, eu preciso participar. Mas na segunda-feira você volta a praticar o mesmo pecado. Não, aí a gente não pode perder a vergonha na cara, né, irmãos? Arrependimento significa mudança de vida, mudança de atitude. A palavra arrependimento é: eu fazia algo errado, pedi perdão para Deus, não faço mais. Se eu estou fazendo algo errado, peço perdão para Deus,
e continuo fazendo esse algo errado, a palavrinha é outra, ela chama remorso. Eu sei que eu estou errado, mas continuo fazendo. Arrependimento, eu sei que estou errado e parei de fazer. A ceia me aponta para o arrependimento. Eu me examino, reconheço os meus defeitos e me arrependo. Eu me arrependi, o perdão de Deus para a minha vida é instantâneo, é na hora. Deus não te perdoa depois, não. Deus te perdoa no ato do seu arrependimento. Isso é maravilhoso, irmãos. Não precisa de penitência, né? Lembra? Eu fui católico durante pouco tempo, mas eu me lembro. Cheguei para o padre e falei, padre, o padre, o que você fez, meu filho? Menti para minha mãe. Reza lá 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, você vai ser perdoado. Aí ia lá, fazia a penitência que tinha sido me pedida, beleza, foi perdoado. Não tem penitência. Não tem que pagar, não tem que dar uma oferta. Não tem que ir a lugar nenhum descalço, não tem que andar a pé, não sei quantos quilômetros, não tem nada disso. Autoexaminou, achou o pecado, arrependeu, acabou, o Senhor te perdoou. Jesus disse em Marcos, que quando nós fazemos isso, Ele pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. O Senhor não se lembra mais do nosso pecado. Olha que coisa interessante, irmãos. É instantâneo. Quando eu participo da ceia do Senhor, então, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, para conseguir encontrar esse arrependimento. Quando o texto do apóstolo Paulo fala sobre comer o pão e beber do cálice em pecado, é a questãozinha do remorso que eu expliquei aqui. É aquele momento que a pessoa entende que está errada, mas não muda de atitude. Não, aí ela não pode comer e beber o cálice mesmo não. Mas você arrependeu? Não importa o que você fez. Não importa o que aconteceu. Se o seu coração se arrependeu, creia no perdão de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, nós olhamos ao nosso redor. Versículo de número 33 e versículo de número 34 diz assim: Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Em quarto lugar, a ceia me ensina a olhar ao meu redor. Quando eu participo da ceia, além de estar manifestando a minha comunhão com Deus, porque o pão representa o corpo de Jesus, eu estou também manifestando a minha comunhão com a igreja local, com a igreja que eu frequento, independente ela de qual seja, Batista, Assembleia, Universal, Graça, Quadrangular, independente de qual seja. Quando eu participo da ceia, eu preciso olhar ao meu redor. Talvez nós nos esquecemos disso, porque estamos nos esquecendo sempre do amor ao próximo, das coisas relacionadas ao nosso relacionamento com o próximo. A ceia me ensina a olhar para os irmãos da minha igreja e ver se tem alguém precisando de ajuda. Não é à toa que a gente pede os irmãos, apesar de a gente não estar tão firme nessa prática aí, né? Que a gente pede os irmãos para trazer uma oferta de alimento no dia da ceia. Sabe por quê? Porque o dia da ceia é dia da gente olhar para os nossos. Não só fisicamente, mas também psicologicamente, espiritualmente. A ceia é a oportunidade que a gente tem de olhar para os nossos, ao nosso redor. Talvez você pode dar uma palavra de ajuda, de apoio para alguém que está precisando. Ou você acha que entre nós ninguém está depressivo, ninguém está desanimado. Ou você acha que entre nós ninguém precisa de uma palavra de apoio, de alento. Ninguém precisa de uma motivação. Muito pelo contrário, todos nós precisamos.
não para dar notícia da vida do outro, mas precisamos aprender a nos ajudar. A ceia é a oportunidade que nós temos também de mantermos firme a nossa comunhão. Nós não podemos, irmãos, continuar com esse status de cidade grande, de igreja grande, onde nós vivemos cada um por si e não nos ajudamos uns aos outros. O Senhor nos chama para que nós venhamos ser apoio um do outro. E a ceia me ensina a olhar ao redor. O conselho do apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos, é porque a igreja se reunia para tomar a ceia, e antes de Paulo mencionar isso aqui, o pão e o vinho era dado à vontade, para que as pessoas matassem a fome. E aí muitas vezes vinham irmãos de muito longe que chegavam atrasados no culto. Eles não chegavam atrasados no culto por desleixo, não. Eles chegavam atrasados no culto porque moravam muito longe, tinham que vir a pé, e aí demorava a chegar no culto. Aí quando eles chegavam no culto, os que chegaram primeiro já tinham comido o pão e bebido o vinho, e aqueles que chegaram por último ficavam sem o pão e sem o vinho. Aí o apóstolo Paulo põe uma regra, fala assim, olha, cada um come a sua medida, para quê? Para que aqueles que vão chegar depois comam também. Sabe por quê, irmãos? Porque a ceia me ensina isso, a ver que o outro também tem necessidades. Nós vivemos uma geração egoísta, antropocêntrica. Vivemos uma geração onde nós olhamos apenas para os nossos próprios problemas. Mas Deus nos levantou como igreja para cuidarmos uns dos outros. Dê uma força, dê uma palavra de apoio, ajude quem está do seu lado também. Aliás, é quando nós ajudamos que nós somos abençoados. Enquanto o Jó estava preocupado só com seus próprios problemas, a sua vida era só lamúria e acusação. Os amigos de Jó falando, o pecado, você pecou, tal, né? E o Jó retrucando, maldito o dia que eu nasci, maldita minha mãe. Na hora que o Jó entendeu que ele deveria ajudar os seus amigos, e a única coisa que ele podia fazer por eles naquele momento era orar, Deus restituiu em dobro para ele tudo o que ele havia perdido. Pode ler, está em Jó 42, enquanto este orava pelos seus amigos, o Senhor retribuiu em dobro tudo o que ele havia perdido. Nós nos preocupamos tanto em receber a nossa bênção, que esquecemos de ajudar o nosso irmão. Isso aí vai dar BO, vai dar problema. Porque o papel é inverso. Nós somos abençoados quando nós ajudamos alguém. Você quer uma palavra de apoio? Dê uma palavra de apoio a alguém. Você quer receber uma visita? Visite alguém. Você quer receber uma mensagem perguntando como você está? Pergunte a alguém como ele está. Tem muitos entre nós precisando de ajuda. Nós muitas vezes transferimos tudo isso ao pastor, nem achamos que o pastor tem que fazer tudo. Mas como igreja nós precisamos, irmãos, nos amar mais, nos unir mais. Sentiu falta da pessoa? Pergunta, ore por ela. Se ela tiver com o coração machucado e começar a reclamar, murmurar da vida, ore por ela. A ceia me ensina a olhar em volta. A ceia me ensina a me preocupar com aqueles que estão doentes. A ceia me ensina a me preocupar com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão desempregados no nosso meio. A ceia me ensina a olhar com aqueles que estão para aqueles que estão tendo dificuldades em estar aqui na igreja, talvez porque mudou de endereço, ou porque não está tendo força para sair de casa, ou porque está com vergonha de algum pecado que praticou, que cometeu. Então a ceia também me ensina a olhar ao meu redor. Nós não podemos, nós não fomos chamados, irmãos, para entrar aqui e sair e cumprirmos o nosso ritual. Isso a gente fazia em outra religião, agora é para ser diferente. Agora é para ser diferente. Então a ceia me ensina a olhar em 4 direções. A ceia me ensina a olhar para trás, para a cruz e para aquilo que o Senhor já fez na minha vida. A cruz me ensina a olhar para frente, para a vinda de Jesus.
A ceia me ensina a olhar para trás, para a cruz. A ceia me ensina a olhar para frente, para a vinda de Jesus. A ceia me ensina a olhar para dentro de mim e encontrar os meus erros, defeitos, pecados e pedir perdão para Deus. E a ceia me ensina a olhar ao meu redor, a entender que eu convivo como igreja do Senhor. É o que nós vamos fazer aqui hoje agora. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Que nós não venhamos deixar, irmãos, esses princípios se perderem ao longo dos meses durante o ano de 2021. Que a cada mês que nós nos reunirmos aqui para juntos cearmos com o nosso Deus, nós venhamos olhar nessas 4 direções. Olhando nessas 4 direções, aí sim seremos abençoados. Aí sim conseguiremos fazer conforme o Senhor espera que façamos. É isso que Deus quer. Deus não quer que a gente entre aqui e saia correndo e tome a ceia de qualquer maneira e coma de qualquer maneira, não é isso. Senão não precisava de ceia, irmãos. Senão podia ser lá na sua casa. A gente só mandava para os irmãos um saquinho com pão e vinho e falava, ó, come e bebe aí. Não, irmãos, não dá para mandar pelo correio. Não dá para ser à distância, porque essas 4 reflexões precisam acontecer. É aí que nós agradamos o coração de Deus. É aí que nós fazemos a coisa como Deus espera que nós façamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Enquanto o pessoal do louvor se prepara, eu quero convidar você para praticar isso que a gente falou nessa noite. Para que você venha olhar para dentro de você nesse momento. É um autoexame. Amém? É uma autoavaliação. Olhe para dentro de você nessa hora. É o tempo que você vai ter, esse tempo que nós estamos orando aqui, é o tempo que você tem para poder pedir perdão para Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, para que assim você coma e beba e participe da ceia de forma digna, sem que isso te cause prejuízos. Pode participar da ceia todo aquele que já foi batizado nas águas, que está em comunhão com a sua igreja, seja ela qual for, independente se você pertence a esta igreja ou não. A ceia do Senhor não é da igreja batista. Então, se você pode participar da ceia, peça perdão ao Senhor nesse momento. Olhe para dentro de você. Eu não sei o que você fez de errado. Eu não sei qual foi o seu pecado durante esse dia, durante essa semana, durante esses últimos dias. Mas eu convido você nessa noite a se arrepender, a falar para o Espírito Santo de Deus assim: me liberta, eu não quero praticar mais esse pecado. Peça ao Senhor perdão, meu irmão. Ele está aqui nessa noite, Ele vai te perdoar, em nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar nas suas mãos as nossas vidas diante da tua presença, Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa estar sondando o nosso coração e vendo, Pai, se há em nós algum caminho mau. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, o engano do nosso coração. E que nessa noite nós possamos renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor. Que nessa noite, Deus, nós possamos olhar para aquela cruz do meio, lá há 2000 anos atrás, onde o Senhor pagava o preço pelos nossos pecados. Que nessa noite, Deus, nós possamos olhar para dentro de nós e em nome de Jesus sermos perdoados pelo Senhor. Que nós possamos olhar para frente, entendermos que tudo isso vai passar e que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Que nós possamos, ó Pai, olhar ao nosso redor e compreendermos as necessidades